Histórias e Sonhos, Contos de Lima Barreto, O Feiticeiro e o Deputado. Nos arredores do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais, que, como se sabe, fica no município Contra Almirante Doutor Frederico Antônio da Mota Baptista, limítrofe do nosso, havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar que, antes do batismo burocrático, tivera o nome doce e espontâneo de Inhangá, por feiticeiro. O mesmo, certa vez, a ativa polícia local, em falta do que fazer, chamou-o a explicações. Não julguem que fosse negro, parecia até branco e não fazia feitiços. Contudo, todo o povo das redondezas teimava em chamá-lo de feiticeiro. É bem possível que uma alcunha tivesse tido origem no mistério da sua chegada e na extravagância da sua maneira de viver. Fora mítico seu desembarque. Um dia apareceu numa das praias do município e ficou tal e qual Manco Cápac no Peru, menos ambição civilizadora do pai dos Incas. Comprou por algumas centenas de mil réis um pequeno sítio com uma miserável choça coberta de sapê, paredes de sopapo, e tratou de cultivar-lhes as terras, vivendo taciturno e sem relações quase. À meia encosta da colina, o seu casebre crescia como um cômoro de cupins. Ao redor, os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do Marrote, em torno do poço de água salobre, as couves reverdeciam nos canteiros aos seus cuidados incessantes e tenazes. Era moço? Não muito. Tinha por aí uns 30 e poucos anos e um olhar doce e triste, errante e triste e duro. Se fitava qualquer coisa. Toda manhã viam-no descer a rega das couves e pelo dia em fora roçava, plantava e rachava lenha. Se lhe faltavam, dizia, seu Ernesto tem visto como a seca anda brava? É verdade. Neste mês todo não temos chuva. Não acho. Abril, águas mil. Se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir e ele continuava na sua faina hortícola, à margem da estrada. À tarde, voltava a regar as couves e, se era verão, quando as tardes são longas, ainda era visto depois, sentado à porta da sua choupana. A sua biblioteca tinha só 5 obras: a Bíblia, o Dom Quixote, a Divina Comédia, o Robson e o Pensées de Pascal. O seu primeiro ano ali deveria ter sido de torturas. A desconfiança geral, as risotas, dictérios, as indiretas certamente teriam-no feito sofrer muito, tanto mais que já deveria ter chegado sofrendo muito profundamente. Por certo, de amor, pois todo o sofrimento vem dele. Se é coxo e parece que se sofre com o aleijão, não é bem este que nos provoca dor moral, é a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara, mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, levou a todos confiança no moço, sem que perdesse a alcunha e a suspeita
feiticeiro. Não era um malfeitor. Não entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, porém, a ser feiticeiro, mas feiticeiro bom. Um dia, Sinhá Chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, viraram a cabeça de meu filho. Deu para beber. Tá relaxando. Minha senhora, que hei eu de fazer? O senhor pode sim. Conversa com o santo. O solitário, encontrando-se por acaso naquele mesmo dia com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras: Não beba, rapaz, é feio. Estraga, não beba. E o rapaz pensou que era um mistério quem falava e não bebeu mais. Foi um milagre que mais repercutiu com o que contou o Teófilo Candeeiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuíam a invenção do tratamento das sezões pelo Paraty, dias depois, em um cavaco de venda, narrou que vira uma tardinha, aí quase pela boca da noite, voar do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato. E por baixo do seu voo rasteiro, as árvores todas se abaixavam, como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário do Inhangá ficou sendo como um príncipe encantado, um gênio bom, a quem não se deve fazer mal. Houve mesmo quem o supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deus e a César o que era de um e o que era de outro. Mas o escriturário do posto, seu Almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então um segundo. O escriturário era um sábio, e sábio ignorado, que escrevia em ortografia pretensiosa os pálidos ofícios, remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o rio. A opinião do escriturário era de exegeta, mas o do médico era de psiquiatra. Esse anelado ainda hoje é o enfesadinho, muito lido em livros grossos e conhecedor de uma grande quantidade de nomes de sábios, e diagnosticou um puro louco, um anelado. Ainda hoje é uma esperança de ciência. O feiticeiro, porém, continuava a viver no seu rancho sobranceiro a todos eles. Opunha as opiniões autorizadas do doutor e escriturário, e seu desdém soberano de miserável independente, e ao estulto julgamento do bondoso Manevitu, a doce compaixão de sua alma terna e afeiçoada. De manhã e à tarde regava suas couves. Pelo dia em fora plantava, colhia, fazia e rachava lenha, que vendia aos feixes, ao Manevitu, para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim, passou ele 5 anos quase só naquele município de Inhangá, hoje burocraticamente chamado Contra-Almirante Doutor Frederico Antônio da Mota Batista. Um belo dia foi visitar o posto o deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e cético.
O diretor não estava, mas o doutor Chupadinho, o sábio escriturário Almada e o vendeiro Bitu, representando o capital da localidade. Receberam o parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pintorescos, as praias longas e brancas, e também as estranguladas entre morros sobranceiros ao mar, os horizontes fugidios e cismadores do alto das colinas, as plantações de batatas doces, a ceva dos porcos. Por fim, ao deputado que já ia fatigando por aqueles dias, a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou: "Vamos ver, doutor, um degenerado que passa por santo ou feiticeiro aqui. É um dementado que, se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência em algum manicômio." E o escriturário acrescentou: "Um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam os seus santos." E o Mané Bitu: "É um rapaz honesto, bom moço, é o que eu posso dizer dele." O deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com uma ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta, que ficava ao redor do poço, na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou e o solitário, ao tropel de gente, ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada. Voltou-se e fitou os quatro. Encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou também um instante, e antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou-o muito e demoradamente. "És tu, Ernesto! És tu, Braga!" Entraram. Chupadinho, Almada e Bitu ficaram à parte e os dois conversaram particularmente. Quando saíram, Almada perguntou: "O doutor conhecia-o?" "Muito, foi meu amigo e colega." "É formado?" indagou o doutor Chupadinho. "É, logo vi", disse o médico. "Os seus modos, os seus ares, a maneira com que se porta, fizeram-me crer isso. O povo, porém..." "Eu também", observou Almada. "Sempre tive essa opinião íntima. Mas essa gente por aí leva a dizer..." "Cá pra mim", disse Bitu, "sempre o tive por honesto. Paga sempre as suas contas." E os quatro voltaram ao silêncio para a sede do Posto Agrícola de Cultura Experimental de Plantas Tropicais.